Capítulo 8. O que está no centro da roda? A leitura acessível e inclusiva. Início da descrição da imagem. Em linhas riscadas em azul, uma menina leva as duas mãos espalmadas à altura do peito, fazendo um sinal em libras. Ela tem os cabelos lisos e soltos na altura do ombro e sorri. Na parte inferior do desenho, na altura da cintura da menina e cobrindo toda a parte inferior da imagem, sobrepõem-se diversos retângulos coloridos. Fim da descrição da imagem. Para que a leitura possa ser acessível e inclusiva, queremos trazer para a nossa roda livros em diferentes formatos. Será uma alegria quando no centro da roda pulularem acervos de diferentes gêneros literários em múltiplos formatos acessíveis. É nosso desejo que no centro da roda estejam livros em papel, em braille, em tinta e braille, em letra ampliada, em audiolivro, em versão bilíngue, português-libras, em leitura fácil, em DAISY ou ainda em outras combinações, como por exemplo, em versão leitura fácil bilíngue, português-libras. E sabemos que, quanto mais livros acessíveis estiverem disponíveis no centro da nossa roda, um número muito maior de pessoas poderá ter acesso ao livro e à leitura. Convém ressaltar que a oferta de livros acessíveis ainda é extremamente restrita em termos de quantidade de títulos, gêneros e formatos, sendo que a maioria está disponível em braille ou em audiolivro, formatos que originalmente são destinados às pessoas com deficiência visual. Os livros em braille e os audiolivros, por já estarem mais consolidados, passaram a fazer parte de programas governamentais de incentivo e democratização de acesso ao livro e à leitura, como o PNBE, Programa Nacional Biblioteca da Escola do MEC. Esses livros geralmente são produzidos por organizações de pessoas com deficiência, que os disponibilizam gratuitamente, por financiamento público, para pessoas com deficiência visual, bibliotecas, escolas e instituições especializadas. É inegável a importância dessas iniciativas, pois para um percentual muito alto da população, essa é a única forma de ter acesso ao livro. Portanto, esses projetos devem ser ampliados, fomentados e divulgados. E, além disso, tais programas devem ofertar livros em outros formatos acessíveis. Ao mesmo tempo, em nosso país existe uma cadeia produtiva do livro consolidada, responsável pela produção, distribuição e comercialização dessas publicações. Nesse meio, a questão dos livros em diferentes formatos acessíveis está começando a aparecer somente agora, muito por força da Lei Brasileira de Inclusão e do Tratado de Marrakech. Em outros países, nos quais a literatura, o livro e a leitura são entendidos como fundamentais, existem muitas editoras que produzem e comercializam livros em diferentes formatos acessíveis. Esta realidade gera uma desvantagem enorme no processo de formação de leitores, pois se não existem livros disponíveis para um contingente enorme da população, como poderão ser leitores? No filme Palavra Encantada, Ferrez, um romancista, contista e poeta paulistano, diz que a literatura tem que ser compartilhada como pão. Esta fala de Ferrez nos remete novamente à questão da literatura como bem público e comum, e, infelizmente, aponta-nos para uma realidade de extrema exclusão e desigualdade, pois um grande contingente de crianças, jovens, adultos e idosos não tem direito de compartilhar o pão porque simplesmente não tem pão para eles. Queremos novamente convidá-los a pensar em algumas cenas corriqueiras e permanentes da vida das pessoas com deficiência. Imaginem que um professor de história, apaixonado por literatura brasileira, que está em uma roda de amigos, em que cada um está contando sobre suas leituras recentes. Um amigo fala de um novo livro, que é muito bom, de Benjamin Moser, chamado Todos os Contos, com uma compilação de textos de Clarice Lispector. O professor se interessa e, ao chegar em casa, decide comprar o livro em um site de livraria. No entanto, ele não consegue, devido ao simples fato que deixamos de contar. Ele é cego e o livro está disponível somente em papel. Agora a cena se passa em uma sala de aula do 2º ano. É sexta-feira e é hora das crianças irem até a biblioteca para escolher o livro que levarão para casa para ler no final de semana. Neste grupo, há 2 alunos com surdez que estão em início de processo de alfabetização. As crianças saem animadas para escolher seu livro. Falam sobre os títulos, sobre os temas que lhes interessam. Algumas até falam de alguns autores que gostam e que vão procurar. No entanto, as 2 crianças com surdez ficam um pouco deslocadas. Ainda não sabem o que escolher e também na biblioteca não há nenhum livro disponível em libras. Será que é fácil para elas ficarem interessadas nos livros?
Podemos também criar uma cena similar. Imaginem se na biblioteca só estivessem disponíveis livros em alemão. Será que as crianças ouvintes, mas que são brasileiras, ficariam interessadas? Iam se sentir interessadas em retirar o livro para ler em outra língua que não entendem? Estas cenas muitas vezes acabam gerando um distanciamento dos livros e do conhecimento. Sentimos que muitas vezes passam despercebidos por nós e que dizem muito do quanto a equiparação de oportunidades e a igualdade ainda são uma ficção. É muito mais difícil construir uma relação de proximidade e de amor com os livros diante desta realidade. No centro da roda, ao invés de possibilitarmos sentimentos de pertencimento e aproximação, ainda temos o vazio e impedimentos objetivos e simbólicos. Porém, mesmo que de forma minoritária, existem muitas outras formas de um livro existir para além do livro de papel. É o que vamos compartilhar agora, mas queremos deixar claro que um formato não deve inviabilizar a presença do outro. Existem muitas formas de ler um livro, que podem ser usufruídas e disponibilizadas para todos. O mesmo livro pode se abrir e ser produzido em diferentes formatos e suportes. Todos saem ganhando com essa oferta. Mas para alguns públicos, se não disponibilizarmos os livros em formatos diferentes do papel, é como se os livros não existissem. Início da descrição da imagem. Em frente a uma tela de computador, uma moça de óculos assiste à exibição de um livro audiovisual acessível. Ela observa a ilustração de um menino cheio de pássaros em seu corpo translúcido. Lê o texto onde está escrito: "Era o som das asas batendo dentro dele", e assiste à interpretação em libras. Fim da descrição da imagem. Formatos de livros acessíveis para colocarmos no centro da roda. Para facilitar o entendimento sobre os formatos de livros acessíveis que podem compor o acervo de uma biblioteca, de uma sala de aula, de uma sala de leitura, de uma estante em casa, de uma livraria, seguem a descrição de diferentes tipos de livros e exemplos de cada um deles. Queremos reforçar que um formato de livro não invalida o outro e, dependendo da proposta de mediação, do tipo de leitura, das características do grupo, podem ser usados todos os formatos, alguns formatos ou um único formato. Boas leituras de diferentes formas. Livro em áudio, audiolivro ou livro falado. O audiolivro é um livro em formato de áudio, também chamado de livro falado ou audiobook. Normalmente é gravado em estúdio, lido de forma pausada e com interpretação, considerando o gênero literário e a faixa etária do público destinado. Pode contar com a utilização de efeitos sonoros e trilhas, músicas, que ajudam o ouvinte a se aproximar da atmosfera. Ouça a crônica, A Diferença, do livro Diálogos Impossíveis de Luiz Fernando Veríssimo, da editora Objetiva. Crônica, A Diferença, do audiolivro Diálogos Impossíveis. A Diferença. Uma vez imaginei o encontro de Batman e Drácula numa clínica geriátrica na Suíça. Batman não acredita que Drácula tenha mais de 500 anos. Não lhe daria mais de 200. Tempo demais, diz Drácula. Estou na terceira idade do homem. Depois da mocidade e da maturidade, a indignidade. O cúmulo da indignidade para o conde é a dentadura falsa. Ele não pode ver sua própria dentadura sobre a mesinha de cabeceira sem meditar sobre a crueldade do tempo. Já tentou suicídio sem sucesso. Estirou-se numa praia do Caribe ao meio-dia para que o sol o reduzisse a nada. Só conseguiu uma boa queimadura. Dedicou-se a uma dieta exclusiva de alho. Só conseguiu que as mulheres o expulsassem da cama. A estaca no coração também não funcionara. Precisava ser de um determinado tipo de madeira benta, usada numa determinada fase da lua. A logística do empreendimento o derrotara. E ninguém se dispõe a matá-lo, agora que seus caninos são postições, e ele não é mais uma ameaça. Drácula está condenado à vida eterna, à velhice sem redenção e à indignidade sem fim. Internou-se na clínica com a vaga esperança de que a morte, que vem ali buscar tanta gente, um dia o leve por distração. E você, Batman? Batman conta que está na clínica para retardar a morte. Não confessa sua idade, mas recusa-se a tirar a máscara para que não vejam suas rugas. Ele não é um super-herói com superpoderes, inclusive o de não morrer, como o super-homem. Eu sou dos que morrem, diz Batman com um suspiro.
No tom da sua voz está a lamúria milenar da espécie dos que morrem. Drácula parece não ouvi-lo. Está interessado em outra coisa. Você vai terminar esse iogurte? Pergunta. Mas Batman continua sua queixa. Eu já não voava. Hoje quase não caminho. Não posso mais dirigir o Batmóvel. Não renovaram minha carteira. Mas ele não quer a redenção da morte. Quer a vida eterna. A mesma vida eterna de um homem de aço. Vamos fazer um trato, sugere Drácula. Quando a morte vier buscá-lo, trocaremos de lugar. Você veste este meu robe de cetim e a echarpe de seda. Eu visto essa sua fantasia ridícula e a... Mas Batman o interrompe com um gesto. A morte não pode ser enganada. Claro que pode, diz Drácula. É só você passar um pouco da minha pomada no seu cabelo que a morte o tomará por mim e... Que cabelo? Pergunta Batman com outro suspiro também antigo. Não somos muito diferentes, diz Drácula. Somos completamente diferentes, rebate Batman. Eu sou o bem, você é o mal. Eu salvava as pessoas, você chupava o seu sangue e as transformava em vampiros como você. Somos opostos. E, no entanto, volta Drácula com um sorriso mostrando os caninos de fantasia. Somos os dois homens morcegos. Batman come o resto do seu iogurte sob o olhar cobiçoso do conde. A diferença é que escolhi o morcego como modelo. Foi uma decisão artística, estética, autônoma. E estranha, diz Drácula. Por que morcego? Eu tenho a desculpa de que não foi uma escolha, foi uma danação genética. Mas você... Por que o morcego e não, por exemplo, o cordeiro, símbolo do bem? Talvez o que motivasse você fosse uma compulsão igual à minha disfarçada. Durante todo o tempo em que combati o mal e fazia o bem, seu desejo secreto era de chupar pescoços. Sua sede não era de justiça, era de sangue. Desconfie dos paladinos, eles também querem sangue. Se eu ainda pudesse fazer um punho, você ia ver qual a minha compulsão neste momento, rosna Batman. Mas Drácula não perde a calma. E veja a ironia, Batman. O morcego bom passa. O morcego mau fica. Um não quer morrer e morre. Outro quer morrer e não morre. Ou talvez não seja uma ironia. Seja uma metáfora para o mundo. O bem acaba sem recompensa e o único castigo do mal é nunca acabar. Drácula continua. Somos dois aristocratas, Batman. Um feudal e o outro urbano. Um da velha Europa e outro da Nova América. Eu era o terror dos aldeães. Você, um rico caridoso. Os pobres nunca ameaçaram invadir a sua mansão com archotes. Mas somos os dois da mesma classe. A dos sanguessugas. O que nos diferencia é que eu não tinha remorsos. Batman pede a Drácula que se retire. Dali a pouco chegará Robin com os netos e ele não quer que as crianças se assustem. Compartilhamos aqui uma citação de Albert Mangel, escritor argentino que, durante um tempo, foi ledor para Jorge Luiz Borges, quando o grande autor portenho ficou cego por conta de uma doença congênita. Pode-se perceber que ler para alguém gera outras formas de leitura, que tocam os sujeitos envolvidos de forma singular, quer seja ele o ledor, quer seja ele o leitor ouvinte. Antes de encontrar Borges, eu li em silêncio, sozinho, ou alguém lia em voz alta para mim um livro de minha escolha. Ler para um cego era uma experiência curiosa, porque embora com algum esforço eu me sentisse no controle do tom e do ritmo da leitura, era todavia Borges, o ouvinte, quem se tornava o senhor do texto. Eu era o motorista, mas a paisagem, o espaço que se desenrolava, pertenciam ao passageiro, para quem não havia outra responsabilidade senão de aprender o campo visto das janelas. Borges escolhia o livro. Borges fazia-me parar ou pedia que continuasse. Borges interrompia para comentar. Borges permitia que as palavras chegassem até ele. Eu era invisível. Mangel, 1997, página 33. As novas tecnologias têm possibilitado e facilitado a produção de materiais em áudio por meio do uso de aparelhos celulares. Esta é uma possibilidade muito interessante de mediação com diferentes grupos de leitores. Gravar um audiolivro envolve diferentes etapas.
escolher o livro, ler o livro, decidir quem será o ledor, preparar a leitura, observando entonação, pontuação, ritmo, gravar, revisar, disponibilizar. Você pode ainda colocar informações complementares sobre o autor, a obra, o período em que se passa, o local onde o enredo acontece, o gênero literário, entre outros. Portanto, a produção de um audiolivro pode gerar um belo projeto de leitura, além de garantir que pessoas com deficiência visual ou que ainda não sejam leitoras usufruam do prazer da leitura. Livro em Braille. Livro impresso em papel a partir da escrita Braille, que é um sistema de leitura escrita em relevo. É destinado a pessoas cegas e produzido em impressoras específicas deste formato. O processo de produção de um livro Braille está organizado em diferentes etapas, desde a adequação do conteúdo, que envolve a descrição das imagens, ilustrações e outros elementos visuais, até a transcrição, revisão, impressão e encadernação. Os livros neste formato se tornam muito mais volumosos que os livros impressos em tinta. Geralmente são 4 vezes maiores que os originais. Lembramos que existe um bom acervo em bibliotecas, escolas e instituições especializadas, que muitas vezes são subutilizados. É importante que aumentemos a quantidade de acervos em Braille, mas que também criemos estratégias para que eles circulem, sejam lidos, compartilhados. Lembre-se que promover estratégias para que o livro também esteja no centro da roda, junto com todos os leitores, é um dos papéis do mediador. Podemos dizer que um não existe e não faz sentido sem o outro. Início da descrição da imagem. Fotografia de um aluno da educação de jovens e adultos. Ele é cego e está ajustando sobre uma mesa sua máquina de escrever em Braille. Fim da descrição da imagem. Muitos leitores preferem ler o livro de forma autônoma, considerando que a relação com o papel e o tato possibilitam sentidos únicos para a leitura. Segundo Silvana, uma frequente leitora em Braille, a sensação da leitura em Braille não tem comparação. Poder tocar, perceber o que você está lendo, faz com que você mergulhe naqueles pontos. A gente se envolve a tal ponto que pode imaginar uma palavra. A gente acaba imaginando a palavra na forma daqueles pontinhos. Atualmente, muitas bibliotecas, instituições que trabalham com pessoas com deficiência visual e escolas públicas que contam com salas de recursos multifuncionais possuem impressoras Braille. Como a oferta de livros em tinta e Braille ainda é muito reduzida, uma alternativa é construir parcerias com estas organizações para ampliar as possibilidades de trabalho com materiais inclusivos. Em livros infantis que têm pouco texto, pode-se produzir o texto em Braille nessas impressoras e adicionar a impressão nas páginas do livro, tomando cuidado para não sobrepor ilustrações e palavras. Ainda pode-se imprimir o Braille em etiquetas transparentes e colocá-la sobre o texto em tinta, não causando tanta interferência na estrutura original do livro. Início da descrição da imagem. A foto da página de um livro onde se lê Tom dançou completamente e embaixo um adesivo com a versão tátil em Braille. Fim da descrição da imagem. Livro em Braille e tinta. Livro que apresenta de forma concomitante o texto em Braille e em tinta. Neste caso, a fonte utilizada geralmente é ampliada. Muitas vezes, quando este tipo de publicação é destinada ao público infantil, são acrescentados elementos táteis às ilustrações e às imagens. Início da descrição da imagem. A foto de um livro aberto com o texto impresso e letra ampliada na cor preta sobre a página branca, com as texturas da versão em Braille sobre a impressão do texto. Fim da descrição da imagem. Muitas atividades de leitura e mediações são organizadas em grupos. A possibilidade de alunos com e sem deficiência visual lerem o mesmo livro os coloca em uma situação de interação, igualdade, compartilhamento e troca. Inclusão não se faz somente com princípios, mas com práticas concretas e trazendo a materialidade do que isto significa para o centro da roda. Livro com fonte ampliada. Livro impresso ou digital com fonte maior em relação às utilizadas normalmente, podendo contar também com forte contraste de cores da fonte e do fundo. Os livros, textos, atividades, materiais pedagógicos e jogos podem ser produzidos em fonte ampliada de forma artesanal
ou usando recursos do computador que disponibilizam vários meios de ampliar o contraste de cor. O tamanho da letra indicado é entre 22 e 28. Arial é uma boa fonte, pois é limpa e sem detalhes que prejudicam a leitura. É importante também usar entrelinhas grandes e mais espaços entre as palavras. Em alguns casos, é indicado o uso de letras maiúsculas. Os padrões de contrastes ideais são letra preta sobre fundo branco e vice-versa, letra preta sobre fundo amarelo e vice-versa, além da letra amarela sobre fundo azul royal e vice-versa. Cores muito próximas ou em tons pastéis dificultam a leitura de quem possui baixa visão. Ao trabalhar com desenhos e imagens, atente para que sejam de cores fortes, sem muitos detalhes e com contornos definidos, podendo ser realçados com canetas de ponta grossa, cola colorida e barbante. Não se esqueça de conversar com o usuário e observar quais destas possibilidades são as mais indicadas para ele. Início da descrição da imagem. Fotografia da página de um livro com o fundo azul e as letras de um texto ampliadas e em amarelo. Fim da descrição da imagem. Livro digital. DAISY. O padrão de livros digitais DAISY, Digital Accessible Information System, é uma tecnologia desenvolvida por um consórcio internacional que criou um sistema aberto e gratuito que combina texto e áudio, propiciando maior autonomia dos usuários por meio de mecanismos de navegação, por seções, capítulos, números da página, pesquisa por palavras, possibilidade de grifar trechos do texto, fazer notas, aumentar o tamanho da fonte, definir o contraste, etc. Os livros neste formato podem ser produzidos em voz sintética ou voz humana. No desenvolvimento de obras com imagens e ilustrações, é necessário introduzir a descrição das mesmas para que o leitor tenha acesso a esse conteúdo. É importante destacar que essa tecnologia disponibilizada gratuitamente pode possibilitar a produção de livros acessíveis por qualquer usuário. Para acessar o livro produzido em DAISY, é necessário que o usuário tenha instalado em seu computador um tocador DAISY, que se encontra disponível para download. O Ministério da Educação desenvolveu uma versão denominada Mac DAISY e a utiliza nos livros didáticos e paradidáticos do PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, e no PNBE, Programa Nacional Biblioteca da Escola. Para baixar, acesse http://mec.ufrj.br/MIC-DAISY.htm. Início da descrição da imagem. Imagem da tela de um computador com a interface do programa DAISY. Na parte de cima, há uma barra azul com os ícones em amarelo. Abaixo, o trecho do texto que está sendo reproduzido em branco e no trecho inicial, em destaque, há uma faixa azul como fundo e a fonte em amarelo. Fim da descrição da imagem. Livro digital em texto. Livro cujo conteúdo está disponível em arquivos digitais em formato que possa ser reconhecido por leitor de tela, sendo que todo o conteúdo gráfico e imagético deve ser descrito para que possa ser acessível. Normalmente é produzido para formatos PDF e TXT. Início da descrição da imagem. Página digital do Cordel, Romance do Pavão Misterioso, que mostra uma parte do texto e uma ilustração. Na imagem, os irmãos João Batista e Evangelista conversam em uma sala decorada com um tapete e assentos baixos e arredondados. Ao fundo, uma ampla janela permite que se veja um palácio com colunas em arco, um coqueiro, 2 torres e a lua crescente no céu. Os irmãos usam roupas largas e elegantes, além de chapéus. Um deles segura na mão o retrato de uma mulher. É possível perceber, pela arquitetura do palácio, pelos desenhos no tapete e pelas roupas dos personagens, que os irmãos estão na Turquia. Fim da descrição da imagem. Livro tátil. Os livros táteis podem ser desenvolvidos e produzidos com diferentes materiais e suportes, como tecidos de diferentes texturas, plástico, papelão, EVA. Contribuem para ampliar as possibilidades de interação entre a literatura e os diversos sentidos. Os livros táteis podem trazer diferentes superfícies, texturas,
consistências e variações de temperatura. Em relação à visão, pode-se trabalhar as diferentes cores e contrastes, intensidades de luz e cor, com a possibilidade também de acrescentar recursos tecnológicos, como um LED que acende quando acionado pelo tato. Em relação à audição, os materiais que fazem parte do livro podem produzir diferentes sons e ruídos, e os recursos tecnológicos de sonorização contribuem com a narrativa do texto. Os livros táteis oferecem a oportunidade de exploração da tridimensionalidade, que pode gerar diferentes mediações e interações com os elementos criados para narrar a história. Esses elementos, ao serem retirados das páginas, tornam-se brinquedos ou objetos cênicos, gerando outra forma de ler a mesma história. Estes livros contribuem ainda com a compreensão da história e de seus elementos, além da ampliação do repertório dos leitores. Se o livro apresenta a temática das flores, pode-se produzir diferentes flores com os materiais, expandindo a categoria flor para a variedade de flores e as inúmeras possibilidades de desdobramentos em torno do tema. Início da descrição da imagem. Foto de uma mão de criança que tateia uma ilustração em relevo feita com palha entrelaçada, além de folhas de árvore em tecido, bichinhos de pelúcia, grama sintética e um pregador de roupas. Fim da descrição da imagem. Livro audiovisual bilíngue Português-Libras. Livro produzido em português e Libras, visando fortalecer o bilinguismo e a identidade linguística da comunidade surda, a disseminação das Libras para diferentes públicos e a equiparação de oportunidades. Os livros em Libras necessariamente precisam ser audiovisuais, uma vez que a língua de sinais é gestual e visual, uma língua que tem movimento. As imagens e ilustrações também são muito importantes como suporte à camada narrativa complementar nos livros bilíngues, principalmente se forem infantis. Ainda é possível, principalmente em livros de domínio público, em outros gêneros textuais, desenvolver ilustrações e inserir imagens e fotografias. O conteúdo em português do texto original pode aparecer em forma de legenda ou outro tipo de técnica de inserção de texto em movimento na tela. O conteúdo em Libras é apresentado em vídeo por um intérprete ou por um surdo. Este livro audiovisual pode ser disponibilizado em DVD ou via internet. Este formato de livro é quase inexistente no Brasil, dificultando muito o acesso dos surdos aos conteúdos, às informações, à leitura. A Libras é a primeira língua de muitas pessoas com surdez e a escassez desses recursos dificultam também o aprendizado da língua portuguesa escrita como segunda língua. Trecho do livro audiovisual acessível Romance do Pavão Misterioso, em versão bilíngue. História do Pavão Misterioso. Eu vou contar uma história de um pavão misterioso que levantou o voo na Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Residia na Turquia um viúvo capitalista, pai de 2 filhos solteiros, o mais velho João Batista. Então, o filho mais novo chamava-se Evangelista. Livro em leitura fácil. Livro cujo conteúdo segue diretrizes internacionais da IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions, em relação à linguagem, ao conteúdo e à forma. Vários elementos, como imagens, pictogramas e glossários, apoiam o texto para ampliar a compreensão. A leitura fácil foi inicialmente desenvolvida para pessoas com deficiência intelectual, mas tem sido utilizada também por pessoas com baixo letramento, pessoas com surdez e neoleitores de diferentes idades. Ao longo dos 2 últimos anos, temos estudado e produzido livros e materiais em leitura fácil. Neste processo, trabalhamos com pessoas com e sem deficiência, de diferentes faixas etárias, no processo de experimentação e elaboração dos materiais. Precisamos confessar que um novo universo foi aberto e a nossa relação com a língua, a leitura e a literatura se intensificou. Até chegarmos à versão final do primeiro livro em leitura fácil, várias estações do ano nos acompanharam e, a cada mudança do tempo, surgiram novas aprendizagens, descobertas,
dúvidas, erros, espantos, alegrias, leituras e leitores. Certezas caíam com as folhas das árvores no outono. Os livros, os dicionários, as imagens, os cadernos, o computador, as pessoas, a roda foram nossos companheiros. Iniciamos lendo livros de literatura em leitura fácil em outros idiomas, juntamente com normativas e estudos internacionais, uma vez que no Brasil a leitura fácil ainda não está no centro da roda. Fizemos parcerias com associações internacionais e encontramos jovens com deficiência que se dispuseram a nos acompanhar. Percebemos durante o processo de produção, criação e de experimentação com os jovens que novas estratégias e recursos deveriam ser incorporados para além do que constava nas normas. Ousamos inventar, experimentar e acrescentar a este formato novas características que fazem sentido à realidade dos leitores brasileiros e que talvez possam auxiliar em outras realidades além das fronteiras do nosso país. O livro escolhido para começar foi Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Lemos Alice muitas vezes, em diferentes línguas e versões. Fizemos a primeira versão do primeiro capítulo e precisamos confessar que foi muito difícil começar. Sempre é um desafio começar a escrever, ainda mais algo tão diferente. Muitas vezes reescrevemos, cortamos, acrescentamos, mudamos as palavras, revisamos. Várias mãos, corações, vontades e pensamentos produziram o primeiro capítulo. Finalizada esta fase, mostramos para várias pessoas que leram com carinho e atenção. Mais alterações. E chegou o grande dia, a apresentação e a leitura conjunta do capítulo com um grupo de jovens com deficiência que tinham aceitado o desafio de trabalhar conosco. Lemos o primeiro capítulo do livro, conversamos, lemos novamente. Algumas palavras foram sendo escritas no quadro com seus significados, suas etimologias, tanto em português como em libras. Sugestões, dúvidas, críticas e descobertas foram aparecendo. No final deste dia de trabalho coletivo, percebemos que ainda tínhamos muito pela frente, junto à nítida sensação de que aquele material fazia sentido e que tinha ecoado de uma forma muito potente para todos. Uma fala que pode explicitar este sentimento veio de um jovem com surdez. Quero seguir aprendendo o sentido das palavras. Esta fala pode parecer um detalhe. No entanto, este detalhe faz toda a diferença. Isto porque muitos jovens com surdez têm uma grande resistência ao livro, à leitura, à literatura e à língua portuguesa. No trabalho intenso da produção da versão de Alice em leitura fácil e nas atividades com os jovens. No decorrer do processo, foram muitas aprendizagens, mas compartilharemos aqui algumas que podem auxiliar na criação de diferentes estratégias de mediações e de atividades de leitura e escrita. É importante, no início do livro ou do material escrito, apresentar a síntese da história, dos personagens, da época em que foi escrita, do autor, entre outros. É importante que as frases sejam claras e concisas. Ilustrações podem ser um ótimo apoio para auxiliar a compreensão. Início da descrição da imagem. Imagem da página de um livro em leitura fácil. Ao lado das imagens dos personagens está o texto que os apresenta. Nesta página estão os seguintes personagens do livro O Pequeno Príncipe: o vaidoso, o bêbado, o empresário, o acendedor de lampiões e o geógrafo. Fim da descrição da imagem. Durante a leitura e as conversas com os jovens, que se davam de forma bilíngue, português e libras, percebemos, por exemplo, que os jovens com surdez conheciam o conceito e o sinal de muitas palavras corriqueiras e comuns, mas não sabiam a grafia em português, de termos como relógio, flor, jardim, colete. Já os jovens com deficiência intelectual tinham dificuldade com alguns conceitos que não fazem parte do seu cotidiano, como carruagem, lebre, leque. Isto nos acendeu uma enorme luz amarela e a necessidade urgente de colocar a leitura fácil no centro da roda, de forma intensa e variada. No decorrer do texto é importante destacar algumas palavras que possam ser mais difíceis ou pouco usuais e colocar o seu significado também de forma simples ao lado do texto, se possível, com a inserção de imagens. Com isso, estamos colocando um glossário mais interativo ao longo do texto. Mesmo que o texto esteja escrito e organizado com uma estrutura simplificada, também é muito importante ampliar o repertório, manter o estilo e a narrativa do texto original. Não se esqueça de procurar encontrar o tom,
o ritmo e a atmosfera do texto. Durante o processo de trabalho com jovens com diferentes tipos de deficiência, percebemos que uma das grandes dificuldades na leitura dizia respeito aos diálogos, ou melhor, ao uso do travessão para informar quem estava falando. Para tanto, experimentamos colocar antes do travessão uma ilustração ou ícone que representava quem estava falando. Esta estratégia funcionou quase como uma poção mágica do bolo de Alice. A compreensão aumentou exponencialmente. Uma jovem com deficiência intelectual disse: "Nossa, entendi tudinho o que a Alice e o coelho estão falando. Sei quem é cada um." Esta fala teve o acréscimo de outro complemento de um jovem surdo. "Não acredito. É isso que são os traços antes do texto? Não sabia, mudou tudo." Podemos dizer que isto mudou tudo para nós, ou melhor, fortaleceu o nosso entendimento sobre a importância desta estratégia. Como uma pessoa com ensino médio não tinha entendido o que era o travessão, seus usos e funções. O que fizeram com ele? O que fizeram dele? Início da descrição da imagem. Outra imagem da página de um livro em leitura fácil. Neste livro, a representação dos personagens que dialogam é feita por ícones, que são quadrados coloridos com o nome em destaque. Os personagens apresentados nesta página são Cordovil e o empregado. Fim da descrição da imagem. O livro em leitura fácil foi produzido nas versões para impressão e em audiovisual acessível, contando com audiolivro, janela de libras, descrição de imagens e texto. No processo de desenvolvimento e experimentação, ficou claro que produzir uma versão bilíngue português-libras, a partir do texto produzido em leitura fácil, ampliava em muito as possibilidades de leitura em português por parte dos surdos. Em nossas pesquisas até o momento, não encontramos livros neste formato. Reafirmamos a importância de estarem todos juntos na roda, pois se trabalhássemos somente com as necessidades específicas em relação a um tipo de deficiência, talvez não tivéssemos chegado à conclusão de novas combinações. Isto se deu porque colocamos o livro no centro da roda e pensamos nas diferentes formas de lê-lo, independente da deficiência. Início da descrição da imagem. Um homem de cerca de 50 anos está sentado em uma mesa e lê atentamente um livro. Este é um livro em leitura fácil. Ele tem a expressão compenetrada e apoia uma das mãos sobre a página em que lê, orientando a sua leitura. Ele é Luiz Carlos, colaborador da Mais Diferenças. Fim da descrição da imagem. Livro audiovisual acessível em múltiplos formatos. O livro audiovisual acessível é originário da utilização de técnicas e metodologias audiovisuais aliadas aos princípios da acessibilidade e da literatura. Uma premissa importante que incorporamos a este formato são os princípios do desenho universal, para que o livro esteja no centro da roda para todos. Portanto, é fundamental a combinação e composição com diferentes formatos acessíveis em um mesmo livro. Dentre esses formatos acessíveis estão o audiolivro, o texto em língua portuguesa em forma de legenda ou outras inserções de texto em movimento, descrição das imagens, narração de texto, janela de libras, animações e trilhas sonoras. Para a composição do livro audiovisual acessível, pode-se partir do texto original do livro escolhido ou pode-se ter como núcleo o texto em leitura fácil. A partir da escolha da forma que o texto será apresentado, desenvolvem-se os demais formatos. Trecho do livro audiovisual acessível Daniel no Mundo do Silêncio. Daniel deu mais um passo e, de repente, percebeu o movimento do carro em sua direção. Ficou tão assustado que não conseguiu sair do lugar. Nesse instante, Viviane entendeu o que é ser surdo. Daniel não ouvia as brincadeiras maldosas feitas nas suas costas, assim como não ouvia a buzina do carro. Descobriu que não adiantava gritar para avisar o colega. Tudo aconteceu num segundo. Sem pensar, Viviane correu até Daniel e deu um puxão no braço dele. Daniel caiu sentado e Viviane foi junto para o chão. Bem a tempo. O carro passou voando diante dos dois. As estratégias de mediação de leitura com pessoas surdas podem ser muito ampliadas quando não nos fechamos em um único formato ou composição. Ou seja, uma mediação pode iniciar por meio do trabalho com o livro em leitura fácil impresso e, após, trabalhar com a leitura do livro audiovisual acessível bilíngue
em versão original. Isto possibilita que possam ter o primeiro contato com o texto por meio de versão escrita e com recursos da leitura fácil, e após, ler o texto no original com o suporte da língua de sinais na versão audiovisual. A escolha de formatos e a sequência de leitura podem variar e dependerão das características do grupo e da intencionalidade do mediador. Para nós é muito evidente que quanto maior o número de formatos acessíveis, aliados a estratégias de mediação de leitura, mais um mesmo livro gera múltiplas formas de ler, acessar o texto, compreender, relacionar-se com a língua, ampliar o repertório, enfim, proporcionar o direito de ser leitor e estar na roda com todos. O desenvolvimento de acervos em formatos acessíveis. O acervo acessível em uma biblioteca, sala de leitura ou escola pode ser formado por meio de compras, doações ou produção própria. Cada instituição possui suas estratégias para a composição e ampliação de acervo. Vale destacar que a preocupação com o acervo acessível também deve estar presente no planejamento e na organização do trabalho. O mercado editorial brasileiro, como comentamos anteriormente, apresenta uma oferta bastante restrita de livros em diferentes formatos acessíveis. No entanto, com a entrada de novos marcos legais, há um movimento da cadeia produtiva do livro no sentido de se aproximar das questões relativas à produção, comercialização e distribuição de livros acessíveis, principalmente em meios digitais. Assim, caso haja recursos para aquisição de acervos, é importante contatar as editoras e solicitar as versões em formatos acessíveis dos títulos a serem incorporados ao acervo da biblioteca, tendo como parâmetro o marco legal já mencionado. Além disso, há editoras que se especializaram na produção de livros em formatos acessíveis, tais como a editora Ararazul, http://editora-arara-azul.com.br/ e editora WVA, www.waeditora.com.br. Ao mesmo tempo, é inegável o avanço das tecnologias de informação voltadas à disponibilização de conteúdos em diferentes suportes: livros, periódicos, músicas, audiovisuais, imagens, dicionários, etc., por meio de acervos digitais tornados públicos por bibliotecas, universidades, centros de estudo, órgãos do poder público, executivo, legislativo, judiciário, institutos e fundações, associações, empresas, entre outros. Assim, passamos a contar com novas possibilidades de ampliação e disponibilização de acervos. Existem também instituições públicas e organizações da sociedade civil atuantes na produção e distribuição de livros em formatos acessíveis, que podem ser obtidos gratuitamente. Esta é uma forma para que todos possam colocar o livro e a leitura acessível no centro da roda. A seguir, são apresentadas algumas destas instituições. Projeto Acessibilidade em Bibliotecas Públicas, Ministério da Cultura, Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, mais diferenças. Site http://acessibilidade-em-bibliotecas.culturadigital.br/. O projeto Acessibilidade em Bibliotecas Públicas, realizado por meio do convênio entre o MINC, Ministério da Cultura, e a Mais Diferenças, produziu e disponibilizará 25 livros em diferentes formatos acessíveis, de diversos gêneros literários. Os trechos de livros apresentados neste capítulo fazem parte deste projeto e você poderá acessar tudo gratuitamente no site. IBC, Instituto Benjamin Constant. Site www.ibc.gov.br, ligado ao MEC, Ministério da Educação, desenvolve um trabalho de edição e distribuição de livros em braille e audiolivro, livro falado. O IBC possui um catálogo com mais de 200 obras disponíveis nestes formatos para distribuição gratuita para bibliotecas e instituições que atendem pessoas com deficiência. No site da instituição, existem formulários com as normas para solicitações de livros. INES,
Instituto Nacional de Educação de Surdos. Site www.ines.gov.br. Também vinculado ao MEC, possui uma biblioteca de referência no país sobre a questão da surdez. Além disso, produz recursos audiovisuais com conteúdos em Libras para divulgação da cultura surda, como revistas, periódicos e livros de diferentes temáticas, literatura, poesia, livros técnicos, livros didáticos, etc. Em versão bilíngue, português-libras. Esses materiais podem ser solicitados gratuitamente. Fundação Dorina Novil. Site www.fundacaldorina.org.br. Organização sem fins lucrativos, a Fundação Dorina produz e distribui gratuitamente livros voltados a pessoas com deficiência visual que podem ser solicitados. Centros Públicos de Produção de Materiais Didáticos Acessíveis. Site iniciativa do Ministério da Educação em parceria com secretarias estaduais e municipais de educação. Estão presentes em todos os estados brasileiros. Várias bibliotecas e escolas estabelecem parcerias com esses centros para a produção de materiais e recursos acessíveis. Saiba mais, o PNBE, Programa Nacional Biblioteca da Escola, desenvolvido desde 1997 pelo Ministério da Educação, tem o objetivo de promover o acesso à cultura e o incentivo à leitura aos alunos e professores por meio da distribuição de acervos de obras de literatura, de pesquisa e de referência. O atendimento é feito de forma alternada. Ou são contempladas as escolas de educação infantil, de ensino fundamental, anos iniciais, e de educação de jovens e adultos, ou são atendidas as escolas de ensino fundamental, anos finais e de ensino médio. Hoje o programa atende de forma universal e gratuita todas as escolas públicas de educação básica cadastradas no censo escolar. O programa se divide em 3 ações. PNBE Literário, que avalia e distribui as obras literárias, cujos acervos literários são compostos por textos em prosa, novelas, contos, crônicas, memórias, biografias e teatro. Em verso, poemas, cantigas, parlendas, adivinhas, livros de imagem e livros de história em quadrinhos. O PNBE Periódicos, que avalia e distribui periódicos de conteúdo didático e metodológico para as escolas de educação infantil, ensino fundamental e médio. O PNBE do Professor, que tem por objetivo apoiar a prática pedagógica dos professores da educação básica e também da educação de jovens e adultos, por meio da avaliação e distribuição de obras de cunho teórico e metodológico. A apropriação e o domínio do código escrito contribuem significativamente para o desenvolvimento de competências e habilidades importantes para que os educandos e educadores possam transitar com autonomia pela cultura letrada. O investimento contínuo na avaliação e distribuição de obras de literatura tem por objetivo fornecer aos estudantes e seus professores material de leitura variado, para promover tanto a leitura literária como fonte de fruição e reelaboração da realidade, quanto como um instrumento de ampliação de conhecimentos, em especial o aprimoramento das práticas educativas entre os professores. PNBE Especial. Ainda em 2010, os alunos e professores foram atendidos pelo PNBE Especial. O programa adquiriu e distribuiu obras de orientação pedagógica aos docentes do ensino regular e de atendimento educacional especializado, e ainda obras de literatura infantil e juvenil em formato acessível aos alunos com necessidades educacionais especiais sensoriais. Nesse ano foram distribuídas 1,2 milhões de obras, 82.350 acervos. Saiba mais, o filme Palavra Encantada, a primeira sílaba de encantada, E-N, é escrita entre parênteses. É uma viagem na história do cancioneiro brasileiro, com um olhar especial para a relação entre poesia e música. Dos poetas provençais ao rap, do carnaval de rua aos poetas do morro, da bossa nova ao tropicalismo, passeia pela música brasileira até os dias de hoje, costurando depoimentos de grandes nomes da nossa cultura, com performances musicais e surpreendente pesquisa de imagens. O filme conta com a participação de Adriana Calcanhoto, Antônio Cícero, Arnaldo Antunes, Benegão, Chico Buarque, Ferrez, Jorge Maltner,
José Celso Martinez Corrêa, José Miguel Wisnik, Lirinha, Cordel do Fogo Encantado, Lenine, Luiz Tati, Maria Bethânia, Martinho da Vila, Paulo César Pinheiro, Tom Zé e Zélia Duncan. Imagens de arquivo resgatam momentos sublimes de Dorival Caymmi, Caetano Veloso e Tom Jobim. Dirigido por Helena Solberg, com roteiro de Diana Vasconcelos, Helena Solberg e Márcio Debelan, e produzido por David Meyer. O documentário de 2009 tem duração de 86 minutos. No site oficial do filme são disponibilizados vários materiais complementares que podem ser utilizados em ações e atividades de leitura. Pesquise http://palavraencantada.com.br